Boa noite, gente. Aqui é Fabiano Gomes. Estou começando uma brincadeira agora com esse vídeo, que eu estou chamando por enquanto de A Vida no Mestrado. E vou dividir com vocês, agora são 11 horas e 31 minutos de uma quarta-feira. Estou chegando aqui bem entusiasmado numa aula de liderança com o professor Paulo Gueltzer, que é PhD, presidente e CEO do IGA Coca-Cola Institute. Então, vai ser um seminário sobre, na real, um laboratório de liderança, que é uma das cadeiras desse mestrado que eu estou fazendo, mestrado em gestão de negócios na Unicinos, que tem algumas ênfases, que é governança e gestão de pessoas, inovação e sustentabilidade e internacionalização de empresas. Há muitos anos eu estou me ensaiando para fazer esse mestrado e acabei, não esse especificamente, mas acabei chegando nesse mestrado e estou muito impressionado com a qualidade dos professores, dos colegas, está muito legal. Então a ideia desses nossos vídeos é dividir, surgiu do insight, o insight que me fez gravar esse vídeo é o seguinte. Uma das formas mais interessantes da gente aprender é passar adiante o que a gente está aprendendo. Tá? Eu sou professor, então fiquei muito feliz com isso porque nós temos que buscar de 4 a 7 vezes o conteúdo para que ele fixe. Mas o ensinar aquilo que se aprende, ou falar sobre, é uma das maneiras mais nobres e mais impactantes de se aprender. Tá? Então hoje nós falamos um pouquinho sobre liderança, eu vou pouco a pouco trazer alguns livros, a leitura para amanhã, esse livro aqui, que você deve conhecer, que é o Empresas Feitas para Vencer, nome americano, nome em inglês Good to Great, do Jim Collins, um dos mais festejados autores de gestão e liderança que se tem notícia. Que a gente vamos poder ver, essa aqui é minha workstation, meu computador está ali, os livros estão aqui, tá? Estão começando muito a leitura, aquela pastinha lá no fundo é uma pasta arquivo já com uns 30, 40 artigos que tem que ler, Harvard Business Review sobre liderança, tá? O segredo de ser um grande líder, e assim a gente vai. Tá? Então, o professor fez uma pesquisa com os alunos de Stanford, de Harvard, que eles têm uma média aí de leitura muito grande e que para que realmente a gente consiga atingir um resultado excelente, começar a fazer conexões, é fundamental que a gente estude. Né? Só a ciência, o conhecimento é que vai fazer com que a gente evolua. Tá? Então, o que ele fala em termos de liderança, que nós começamos hoje, fizemos um teste, e a busca constante é mais importante do que a repetição, foi uma frase que ele falou. A busca constante é mais importante do que a repetição. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a busca ou seja, tu ir ao encontro do conhecimento. Então, uma forma de buscar conhecimento é ensinar, outra forma de buscar o conhecimento é fazer resumo, outra forma de buscar o conhecimento é tu ler o mesmo conteúdo e assim por diante. Então, você tem que buscar de 4 a 7 vezes o conhecimento para que ele seja incorporado na memória de longo prazo. 4 a 7 vezes, então não adianta ler uma vez, tem que ler 4 a 7 vezes. Então, ele falou de uma conta muito legal, que é uma conta 70, 20, 10, mais ou menos isso, que 10% do que a gente aprende é conhecimento formal. 20%, 20, 30%, vamos deixar 20%, né, nessa conta, 70, 20, 10, 10% é conhecimento formal, 20% é o conhecimento one-to-one, né, com mentoria, com coaching, alguém que vai te ensinar de 1 para 1. E 70% são as nossas experiências. Experiência de vida, experiência de trabalho, qualquer experiência que você tenha na sua vida. Então, o que ele falou assim, aproveite as suas experiências.
estude, mas busque relacionar aquilo que você estudou com as suas experiências, tá? Nós vivemos um mundo hoje com excesso de informação. Muita informação. Um ser humano medieval tinha contato com informação durante a vida que equivale a uma leitura de jornal nos dias de hoje. Você imagina, você pega a Zero Hora, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, pega a Folha de São Paulo, o Estadão, enfim, algum jornal. Lendo esse jornal de cabo a rabo, você terá mais informação do que um ser humano que viveu na época medieval, durante a sua vida inteira. Então, imagina, nosso cérebro é basicamente o mesmo, mas a aceleração e a quantidade de informações ela mudou absurdamente. Tá? Então, nesse mundo de excesso de informação, a sabedoria está em saber separar o joio do trigo. Tá? Tem professores que são especialistas só em fazer isso, em fazer curadoria, ou seja, dentro de tudo isso que existe, separar o que vale a pena ler, o que vale a pena estudar, o que é bobagem. Até porque tem muita bobagem sendo dita. Então, nós precisamos estudar mais, de maneira geral. Estudar mais, ter mais conhecimento e mais a fundo naquilo que se quer, compreender mais tecnicamente, cientificamente, empiricamente, né? Não só o ensino formal, não só as instruções, mas ir a fundo na experiência do conhecimento. Então nós temos que aprender a fazer curadoria, você tem que aprender, você tem que pegar boas referências, você tem que achar pessoas confiáveis que vão indicar boas leituras, bons estudos, bons instrutores, bons professores, e não simplesmente indo atrás do que tem muito por aí, que muitas vezes ele falou de alguns testes interessantes, que as pessoas mais inteligentes, com mais conhecimento, elas se acham menos inteligentes do que as pessoas com menos conhecimento. Então, tem que ter um mínimo de conhecimento para saber que é burro, inclusive. Então, o mínimo de consciência, mais conhecimento, consciência de si mesmo. Né? A gente não junta aprendizado, a gente não simplesmente acumula conhecimento. O que você faz com o conhecimento, essa junção do conhecimento se dá através do autoconhecimento. Quando você tem consciência de si mesmo, consciência do outro, consciência do mundo à volta, você começa a fazer as conexões. Nós estamos falando sobre liderança, entende? Então, nós temos que entender que a formação de uma cultura de liderança ou de líderes passa por uma vivência de autoconhecimento. Tanto de líder quanto de liderado. Tá? Tanto para ser um bom líder quanto para ser um bom liderado, porque esses papéis eles se alternam. A gente tem que compreender que cargo não é liderança. São coisas distintas. Não, pode ter um nome, é líder de setor, mas se essa pessoa não for líder de verdade, de fato, não adianta ter um cargo, porque as lideranças elas se formam naturalmente. Então, nesse mundo de excesso de informação, a sabedoria está em separar o joio do trigo, e nós temos que aprender a descobrir, dentro de tudo que se lê, tudo que se ouve, tudo que se estuda, o que realmente vale a pena. Tá? Então, o que é aprender? Aprender é absorver e mudar. Captar, incorporar o conhecimento e a partir disso mudar, evoluir. Então, só que mudança não é um evento. A mudança é um processo que nunca termina, um processo interminável. Então, o papel do líder, ou um dos papéis do líder, é gerar engajamento, provocar conscientização, provocar autoconhecimento e gerando assim engajamento na sua equipe. Muitas vezes as pessoas elas não deixam as empresas porque querem, elas deixam a liderança, aquela liderança não faz mais sentido, não tem mais significado, ou é inadequada, enfim, pensa aí um pouquinho. Um dos exercícios que nós fizemos foi, em grupo, foi nomear 5 características de líderes excelentes e 5 características de líderes ruins. E fazer um comparativo sobre uma coisa e outra. Então, bom senso é sempre bom, faça a sua listinha.
Para um pouquinho, para o vídeo um pouco e faz a tua listinha. Pega o melhor chefe, o melhor líder que você já teve e lista as características. Pega o pior e lista as características. E veja como é que isso se relaciona com você mesmo. Quais são as suas características? Todos nós temos características boas e más. Então, a autoconsciência começa por aí, por identificar em si mesmo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Então, uma boa notícia é que já caiu por terra essa história que a gente, quando é mais velho, aprende menos. A plasticidade do cérebro se mantém, o que importa não é talento, tu entende? É o esforço que você vai fazer. Talvez demore mais ou demore menos. Inclusive, ele falou de um livro chamado Talent is Overrated, né? O talento é superestimado. Fiquei muito feliz porque eu sou um pereba esforçado, sou um cara que teve que fazer muita força para aprender. Não, me julgo uma pessoa que não tem muita facilidade, inclusive, para aprender. Não tinha, hoje talvez até tenha, porque depois de muito ler, muito estudar, muito ir atrás, estou descobrindo que se forja talento, que se forja liderança, e a liderança ela pode vir o líder nasce líder, mas os melhores líderes não nascem líderes, eles são forjados líderes, eles se tornam líderes, eles se transformam em líderes. Então, não tem como estudar liderança sem falar em carisma, por exemplo. Mas carisma é 20% da história. Os outros 80% são outras coisas. O carisma é usado maiormente, principalmente, pelos sem-vergonhas e desonestos. Porque se eles não têm conteúdos, eles têm que usar carisma para convencer as pessoas. Então, nós temos, inclusive, muito que aprender. Tem um texto do professor De Rose que chama-se O que nós, pessoas honestas, temos que aprender com os charlatães. Porque muitas vezes o charlatão ele não tem conhecimento, ele não tem nada a perder, então ele usa só de subterfúgios, só de carisma para convencer as pessoas, mas não é disso que a gente está falando, nós estamos falando de liderança. Carisma é uma parte importante, parte dos grandes líderes tinha carisma, mas a liderança não é carisma. A pessoa carismática nem sempre é líder, e muitas vezes o carismático ainda pode ser um líder tóxico, que é um assunto para outro dia, que nós vamos conversar. Então, essa vivência do carisma é apenas uma parte, é importante, mas é apenas uma parte da história. Então, tem líderes. Quem são líderes? Steve Jobs, Jack Welch, o Kelleher, enfim. Tem um cara chamado McKay, que foi o criador do Whole Foods, que é um cara interessantíssimo. Então, vá atrás das biografias desses líderes. Não para aprender passo a passo as características para ser um bom líder, porque liderança é algo complexo. Depende de líder, de liderado, depende do significado que aquilo tem, depende de muita coisa. Então, o mundo complexo, o mundo está complexo, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um dado aqui de 1986, que as pessoas, os gerentes, os gestores, em 1976, na média, tinham a percepção de que sabiam 75% do que acontecia na sua empresa. Em 1997, refizeram essa pesquisa e os líderes tinham a percepção de que sabiam 55% do que acontecia na empresa. Então, o líder não tem que saber tudo o que está acontecendo, ele não tem que controlar tudo. Liderança não é isso. Liderar não é controlar. Então, os bons líderes conseguem dar condições de trabalho para pessoas, condições para que o seu time, para que as pessoas à sua volta produzam resultados e se desenvolvam enquanto seres humanos, enquanto pessoas e, por consequência, deem resultado positivo para a empresa. Dar condições para que as melhores ideias se desenvolvam. O líder tem que fazer isso. Os líderes, eles são forjados. E liderança, boa notícia, liderança se aprende. Essa é uma opinião com a qual eu compartilho. Então, não é uma verdade absoluta, mas é uma versão que eu compartilho. Então, está aqui a frase, os líderes nascem, mas os melhores são criados.
Então, ele fala do conceito de prática deliberada e como um instrumento fundamental da atuação da gestão pela liderança, da cultura da liderança, da arte da liderança é utilizar feedback. Não existe evolução de liderança, evolução empresarial ou de relacionamento sem feedback. E esse sempre tem que ter significado, um significado emocional aliado a um significado cognitivo. Então, é um fato e um sentimento. Feedback não é julgamento. Feedback é falar sobre fatos e sentimentos. Olha, aconteceu tal coisa e quanto a isso eu me senti assim. Aconteceu tal coisa e eu fiquei muito feliz. Aconteceu tal coisa e eu fiquei muito triste. Porque quando tu dá o feedback, tu dá a oportunidade para outra pessoa melhorar. E é importante que ela saiba como a sua atitude positiva ou negativa, ou melhor, como a sua atitude gerou resultados e percepções, positivas ou negativas. Porque a atitude positiva ou negativa é uma questão de julgamento. E muitas vezes a gente está certo, muitas vezes a gente tem razão, mas mesmo assim a gente gera resultados desagradáveis ou deixa as pessoas que a gente ama triste. E se a pessoa que vocês gostam, a pessoa que você gosta, os seus funcionários, os seus líderes, tiverem a capacidade de falar aquilo que pensam, sem julgar e falar de fatos e sentimentos, a coisa vai funcionar muito melhor. Mesmo que não tenha nenhuma ação efetiva ou outra, só o fato de você, como líder, se colocar num lugar de escuta e o liderado no lugar de quem fala e vice-versa, as coisas andam muito diferentes. Então, ele fala muito em engajamento, fala da mentalidade da ideia fixa. Para que as coisas tenham resultado, você tem que ter ideia fixa, ou seja, a cultura da disciplina, da constância. Ontem dei uma palestra sobre alta performance na vida e nos esportes e foi muito legal porque ele falou sobre isso, ele falou sobre o QI, que é o coeficiente emocional, que é a inteligência emocional, que não adianta ter todas as características, conhecimento técnico, mas hoje em dia, nesse mundo complexo, o coeficiente emocional é tão ou mais importante do que qualquer outra característica. A habilidade de se relacionar bem com as pessoas talvez seja a característica mais importante que você deve trabalhar para desenvolver. Então, só que você tem que compreender, nós temos que compreender, vamos falar no plural aqui, que a primeira pessoa que nós gerimos, a primeira pessoa que eu vou gerir sou eu mesmo. A primeira pessoa que você vai gerir é você mesmo. Então, isso só acontece, você só vai conseguir gerir a si mesmo, e não é controlar, não é essa palavra, é gerir, se você tiver conhecimento de si mesmo. Só existe autogestão através de autoconhecimento. Então, uma frase que eu gosto muito, eu vou resgatar o autor, que agora não estou me lembrando, que nós não temos o trabalho extraordinário, a vida extraordinária que nós queremos por falta de conhecimento, porque está no Google e está acessível. O que nos falta não é conhecimento, o que nos falta é autoconhecimento, para que a gente tenha uma vida extraordinária, e isso tem tudo a ver com a cultura da liderança que se quer construir para esse novo mundo complexo. Então, não há liderança sem autoconhecimento. E algumas perguntas, como é que nós vamos trabalhar nesses nossos vídeos, é como eu desenvolvo consciência. Como eu administro a mim mesmo a partir do momento que eu tenho consciência do que acontece. Uma das leituras é um autor chamado considerado o melhor coach do mundo, chamado Marshall Goldschmidt. Vá atrás disso, dê um Google, Marshall Goldschmidt. Fala dos triggers. Pesquisa lá, depois, quando eu for ler esses livros, eu vou dividir com você. Então, nós temos que criar um ambiente dentro das nossas empresas, das nossas instituições, da nossa família, onde o erro é aceitável. Onde as pessoas não tenham medo de errar, porque senão não tem lugar para inovação. Qual é a diferença entre as pessoas que têm resultado extraordinário e as que não têm? É que as pessoas que têm resultados extraordinários, seja lá quais forem, elas ficam menos tempo dentro do erro. Elas erram, mas elas saem rápido. E esse é um aprendizado importante. É sair rápido. É usar o erro como um instrumento de desenvolvimento pessoal. O que não podemos aceitar é que nós nos fixemos no erro e fiquemos apegados ao erro e não conseguimos sair do erro. Então nós temos que aprender a sair cedo do erro. Sai rápido, sai cedo.
Então, cumpri minha palavra com os meus colegas, que eu falei lá no mestrado que eu ia falar sobre isso, que eu ia fazer nosso primeiro intervenção sobre a vida no mestrado. Então, espero compartilhar com vocês muitas coisas legais. Serão 2 anos que nós estaremos juntos. Estou fazendo um compromisso moral aqui de que nós vamos fazer isso por bastante tempo. Então, se você tiver perguntas ou curiosidades, coloca nos comentários abaixo. Se essa transmissão está sendo para o YouTube, tem comentários abaixo. Se essa transmissão estiver no Facebook, coloca nos comentários e aí nós vamos conversar e nos relacionar. Espero que de maneira feliz e duradoura. Nos falamos em breve. Então tá, até mais.